O Parque Nacional de Yellowstone abriga uma grande variedade de maravilhas naturais, mas também abriga vários perigos. Nos últimos 150 anos, há registros de visitantes morrendo em encontros com animais selvagens, exposição a gases nocivos, hipotermia, raios, quedas de árvores, quedas, afogamentos, tiros acidentais, explosões de fogos e assassinatos. De acordo com a avaliação de causas naturais e não naturais, a causa de morte mais prevalente em Yellowstone fica empatado em 12 entre acidentes de trânsito e ataques cardíacos. Isso pode parecer assustador, mas a natureza pode ser a maior força destrutiva em Yellowstone. A probabilidade de um desastre catastrófico de magnitude nunca antes vista torna a erupção do supervulcão de Yellowstone um dos eventos mais temidos da história recente. Apesar de muitas pessoas desconhecerem os perigos que isso representa, essa parece ser uma das ameaças mais realistas para a maior parte da vida na Terra, potencialmente levando à extinção da espécie humana. A especulação de que o vulcão só entrará em erupção nos próximos 100 mil anos está sendo descartada, e os pesquisadores que anteriormente pensavam que Yellowstone era um vulcão adormecido estão repensando isso. Quando um guarda florestal indicou que algo estava acontecendo dentro do parque, autoridades foram forçadas a isolá-lo. O que aconteceu e qual foi o motivo desse fechamento? Junte-se a nós enquanto exploramos os motivos do supervulcão de Yellowstone ter fechado e se ele pode realmente estar acordando de seu sono. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o Smartwatch Série 8 Ultra. Ele possui mais de 50 funcionalidades, 100% à prova d'água e conecta com qualquer celular. Receba notificações e atenda chamadas, além de monitorar seus movimentos com um sensor óptico de última geração. Uma combinação perfeita entre estilo e tecnologia. Peça o seu agora mesmo na loja Cloud Importados. Utilize nosso cupom REALIDADE10 para garantir um super desconto. O link está na descrição. Em julho de 1981, testemunhas assistiram aterrorizadas enquanto David Kerwin, de 24 anos, pulava de cabeça na piscina fervente Celestine, no Yellowstone. Kerwin estava em busca de seu dog alemão Muse e de seu amigo, que escapou da traseira da caminhonete e pulou na fonte fervente, que tinha temperatura estimada de 93 graus Celsius. Kerwin rapidamente percebeu que havia cometido um erro. Ele emergiu da água escaldante em segundos e tentou puxar o cachorro para a margem. Kerwin sobreviveu, mas o cachorro não. O amigo de Kerwin sofreu queimaduras de 3º grau nos pés enquanto ajudava na remoção do corpo carbonizado de Kerwin da plataforma rochosa. Kerwin conseguiu se levantar antes de cair para trás. Seu amigo e outro espectador o escoltaram até o estacionamento para obter ajuda. Isso foi estúpido. Quão ruim estou? Kerwin teria perguntado a seu amigo antes de desabar. Os olhos de Kerwin estavam completamente brancos, como se ele estivesse cego, e sua pele horrivelmente queimada estava descascando rapidamente. A carne de Kerwin começou a se descolar enquanto outro homem no local correu e tentou tirar um de seus sapatos. Mais tarde, guardas florestais descobriram 2 enormes pedaços de pele em forma de mãos humanas ao lado da fonte. Com queimaduras de 3º grau cobrindo todo o corpo, a equipe de emergência transportou Kerwin para uma clínica em Old Faithful, onde foi tratado por um especialista em queimaduras, que na época só conseguiu anestesiar a agonia. Kerwin morreu na manhã seguinte em um hospital de Salt Lake City. Muse nunca conseguiu sair. Seu corpo nunca foi recuperado, embora os óleos de seu corpo tenham causado pequenas erupções na água no dia seguinte. A morte de Kerwin é uma das mais de 20 mortes documentadas em decorrência de quedas ou mergulhos voluntários de turistas nas fontes termais de Yellowstone no livro Death in Yellowstone: Accidents and Foolhardiness in the First National Park, escrito pelo advogado e guia turístico de longa data de Yellowstone, guarda florestal e historiador Lee H. Whittlesey. Como advogado e guarda florestal, ele viu o livro como um meio de proteger legalmente o parque, ao mesmo tempo em que alertava os turistas sobre os muitos perigos ocultos e óbvios que alguém pode encontrar ao visitá-lo.
Whittlesey lembra aos seus leitores várias vezes ao longo do livro que Yellowstone não é um parque temático com animais domesticados e grades de proteção em trilhas. Ele descreveu o parque como cheio de perigos ocultos e óbvios, e é por isso que se sentiu obrigado a transmitir sua advertência ao mesmo tempo em que documentava a história do local. Para sua surpresa, Whittlesey descobriu que afogar-se ou ser fervido até a morte em uma das 10.000 nascentes, geysers, potes de lama e saídas de vapor do parque representava uma ameaça muito mais grave do que ser atacado por um animal selvagem. Ele descobriu que os belos tons azuis verdeados dos geysers e nascentes parecem atrair as pessoas para suas bordas, sendo que a primeira lesão térmica data de 1871, quando Truman Everett, membro da expedição Washburn de 1870, decidiu tomar banho após ficar separado de seu grupo e perdido por 37 dias. Na década de 1880, houve um aumento no número de visitantes do parque, o que resultou em um aumento no número de acidentes relacionados a fontes termais ocorridos entre visitantes e funcionários do parque. Um dos piores incidentes relatados no livro de Whittlesey inclui 4 lavadeiros chineses que foram lançados no ar e até a morte depois que um geyser explodiu. Apesar do reconhecimento do autor das falhas da história, ela foi divulgada por fontes de mídia nacional. O National Enquirer intitulou "Chineses fervidos na região de Yellowstone Park", com uma grande ilustração em xilogravura retratando pessoas, roupas e banheiras sendo lançadas no ar. A morte mais recente ocorreu em 2016, quando um homem de 23 anos de Portland, Oregon, escorregou e caiu em uma fonte termal perto de Port Chop Geyser. No entanto, um dos guardas do parque revelou recentemente algo muito mais horrível acontecendo sob o solo. A atividade deste vulcão tem sido monitorada de perto e continuamente desde 1923, mas a atividade recente do magma fez com que o solo inchasse e subisse até 25 centímetros. A elevação se estabilizou, indicando que o magma estava esfriando e endurecendo. Esta foi uma indicação precoce para os cientistas que monitoram o comportamento do monstro adormecido de que ele pode estar pronto para despertar. Para prever o que esperar de uma possível erupção do Yellowstone, cientistas se voltaram para as 3 últimas erupções conhecidas. A evidência da mais recente, que ocorreu há mais de 600 mil anos, ainda pode ser percebida na imensa extensão de terra do Parque Nacional de Yellowstone. A primeira erupção ocorreu há aproximadamente 2,1 milhões de anos, em Huckleberry Ridge. Aproximadamente 933 quilômetros cúbicos de cinzas vulcânicas, gases, magma e outros materiais foram expelidos. Esta erupção agora é oficialmente considerada a maior em Yellowstone da história do Parque Nacional e da América do Norte. Mesa Falls foi a segunda erupção conhecida de Yellowstone, ocorrendo há 1,3 milhão de anos e formando o Forte Caldeira de Henry, a oeste de Yellowstone. A menor das 3 erupções de Yellowstone, que produziu aproximadamente 107 quilômetros cúbicos de cinzas vulcânicas, a erupção de Lava Creek é a mais recente conhecida. O volume de material ejetado foi menos da metade da erupção de Huckleberry Ridge, mas cobriu uma área de superfície mais ampla. Junto com magma e outros detritos vulcânicos, uma quantidade considerável de cinzas vulcânicas e gás foi ejetada com uma força tremenda. Infelizmente, os efeitos destrutivos desse monstro não se limitaram ao Parque Nacional de Yellowstone. Além disso, a maior parte dos Estados Unidos continental foi enterrada por magma e detritos vulcânicos. Na verdade, parte dos destroços da erupção chegou até Louisiana, que fica a centenas de quilômetros de Wyoming. Como resultado dessas erupções cataclísmicas, o vulcão Yellowstone sugou florestas circundantes, montanhas e qualquer outra coisa que pudesse antes de desmoronar sobre si mesmo e deixar uma depressão que ainda está presente hoje. Esta depressão é conhecida como a Caldeira de Yellowstone. A mais recente erupção vulcânica comparável é a infame erupção vulcânica do Mount St. Helens, em 1980, que matou 56 pessoas e muitos animais enquanto destruía centenas de quilômetros quadrados de terra em Washington e Oregon. Embora a erupção de St. Helens seja uma boa comparação, ela empalidece em comparação com a última erupção do supervulcão de Yellowstone, que acredita-se ter sido 1000 vezes mais poderosa que a erupção de St. Helens.
A última erupção de Yellowstone deve ter enterrado totalmente uma grande área do continente devido a todas as cinzas quentes, rocha derretida e gases venenosos que foram lançados milhares de metros na estratosfera. O magma e os gases surgiram no terreno a uma velocidade vertiginosa, destruindo tudo em seu caminho. Tudo foi queimado e a paisagem ficou coberta de cinzas. Algumas das evidências mais significativas da erupção anterior podem ser vistas na caldeira de Yellowstone. Esta depressão tem 48 quilômetros de largura e 72 quilômetros de comprimento, com material vulcânico substancial da erupção ainda visível na área de Lava Creek Tuff. Embora todos desejem o melhor, as evidências geológicas não podem ser ignoradas. Uma grande explosão vulcânica na escala da que ocorreu há mais de 600 mil anos é algo para o qual ninguém, muito menos nenhum país, pode se preparar efetivamente. Seria um completo desastre. Embora os especialistas não descartem a possibilidade de uma erupção, eles esperam pelo melhor. Enquanto isso, as autoridades de Yellowstone identificaram um grande bloco de magma que começou a pulsar, e os especialistas não têm certeza se pequenas ocorrências vulcânicas, como explosões hidrotermais ou fluxos de lava, são previsíveis. A atividade subjacente atingiu um nível que gerou especulações sobre quando e como o vulcão entrará em erupção. A frequência de terremotos na região de Yellowstone aumentou nos últimos anos. Yellowstone experimenta entre 1.000 e 3.000 terremotos a cada ano. Alguns desses terremotos são pequenos choques que passam despercebidos. Os cientistas podem usar algumas das mais avançadas tecnologias de detecção e monitoramento sísmico para avaliar o nível de atividade na poça de magma abaixo. Um reservatório pode ser descoberto logo abaixo da superfície e bastante próximo da Terra no Parque Nacional de Yellowstone, que abriga um lago de magma subterrâneo. Câmara de magma é o nome dado a este reservatório. As vibrações, perceptíveis ou não, dizem aos cientistas a rapidez com que a câmara de magma está se enchendo. A crescente gravidade e frequência dos terremotos ao redor do parque podem indicar que um novo lote de magma está sendo injetado na câmara de magma. É difícil dizer o que esses terremotos significam para o Parque Nacional de Yellowstone. Ninguém sabe o que acontecerá a seguir. Não há muito mais a dizer, exceto as conclusões que podem ser derivadas da investigação do distante passado destrutivo do vulcão Yellowstone. Por causa de há quanto tempo as erupções ocorreram, as evidências de erupções vulcânicas anteriores do supervulcão de Yellowstone não podem ser confiáveis o bastante para prever com precisão o que o vulcão fará a seguir. De acordo com o alerta do sistema do Parque Nacional de Yellowstone, a enorme elevação em forma de cúpula está aumentando constantemente de tamanho. Esta é uma prova irrefutável do aumento da atividade vulcânica sob o solo do Parque Nacional de Yellowstone. Funcionários de Yellowstone foram forçados a fechar o parque enquanto a elevação vulcânica continua, tornando-o inacessível para visitantes e até mesmo para muitos pesquisadores. Este mini bloqueio foi implementado para proteger as pessoas no caso de uma erupção vulcânica, que parece estar mais próxima agora do que nos últimos 600 mil anos. E aí, você acha que o supervulcão de Yellowstone pode estar finalmente acordando? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.